Sabe aquela pessoa que quando ela entra nos ambientes, todo mundo para olhar para ela? E não necessariamente porque ela é linda e maravilhosa, mas é pelo estado de presença daquela pessoa. Ou então aquele seu amigo que quando ele começa a falar no bar, na faculdade, não importa, todo mundo para prestar atenção nele. Se você já teve contato com pessoas desse jeito, provavelmente você já entendeu o que é uma pessoa altamente magnética. E se você gosta desse tema, se você quer aprender um pouco mais sobre magnetismo pessoal e atração, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Oi pessoal, eu estou de volta na minha caverna para trazer mais um vídeo para vocês aqui nesse canal e hoje o nosso tema será magnetismo pessoal e atração. Hoje estou toda de vermelho juntamente com a minha caneca maravilhosa de Natal, né? Já estou no clima de Natal aqui e essas cores foram propositais para o vídeo de hoje, até porque o vermelho é uma cor altamente magnética, então eu trouxe essas cores de propósito para vocês se ambientarem com essa temática e a gente poder conversar de uma forma leve sobre magnetismo pessoal. A minha proposta com o vídeo de hoje é trazer um tema mais introdutório do magnetismo para vocês entenderem as bases, né, do magnetismo, e nos próximos vídeos, na sequência desse canal, eu já vou trazer vídeos com detalhes sobre cada uma das características de pessoas com alto magnetismo pessoal. Então, se você está interessado, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, porque você vai conseguir acompanhar os próximos vídeos e entender na sequência o que é cada uma dessas características que eu vou trazer no vídeo, tá? E para o vídeo de hoje eu vou trazer o livro que eu me baseei para trazer as informações hoje, que é o Improve Your Self Image, que é um livro aqui que está em inglês. Se ele tiver a versão em português, eu vou deixar aqui embaixo nos links da descrição na descrição para vocês, tá? Mas se não tiver em português, eu vou deixar o link em inglês para vocês. E é basicamente a tradução desse livro é: melhore a sua autoimagem ao entender o que faz uma pessoa ser atraente. Tá? É um livro muito fácil de ler, um livro gostoso de ler, com muitos exemplos dinâmicos, didáticos do dia a dia para vocês. E eu achei interessante também que esse livro, ele divide, o autor vai dividir o livro em duas partes. A primeira parte é uma parte mais teórica, de fundamentos teóricos, tá? Que é o que ele chama de bacharelado. E a segunda parte do livro é a parte mais prática. Depois que você já aprendeu todo o fundamento teórico, você vai para a parte mais prática, que é o que ele chama de mestrado, é o nível mestrado. Tá? Então é um livro muito interessante. Se você tiver interesse nesse livro, nesse tema, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso a ele, tá bom? Então vamos começar o nosso tema sobre atração e magnetismo pessoal. E para você entender o que é o magnetismo pessoal, você tem que entender o que é a atração, porque a atração nada mais é do que o princípio que está por trás do magnetismo pessoal. Uma pessoa que é altamente magnética é uma pessoa que atrai os outros. Por isso que é importante você entender o que é a atração. E nesse livro que eu trouxe para vocês, a atração nada mais é, né? Isso foi definido pelo autor como uma força emocional na direção de alguém. Então essa pessoa que é altamente atraente, ela tá é como se ela estivesse inconscientemente puxando as pessoas para ela de uma forma assim, não é visível, mas é uma forma que as pessoas têm essa vontade de chegar perto dela, tá? Por algumas características que ela tem, claro, né? E elementos, né, algo para vocês entenderem sobre a atração e o magnetismo pessoal. Elementos de mesma natureza, mas de polos opostos, são atraídos um para o outro. E o que eu quero dizer com isso? Porque parece até ambíguo o que eu tô falando, né? São elementos de mesma natureza, mas eles são de polos opostos. Como é que funciona isso, né? Calma, vou te explicar. Elementos de mesma natureza. Aqui nessa comparação do que eu tô falando, né, posso fazer uma analogia inclusive com o ímã. Aquele ímã que a gente estuda no ensino fundamental, que a gente vai estudar inclusive também nas aulas de física, né, que é o ímã que vai atrair, por exemplo, vai atrair vários metais. Não sei se você já fez esse experimento do ímã atraindo moeda, né, eu lembro desse experimento, né, nas minhas aulas de física e tudo. Por que isso acontece? Porque o ímã, ele tem propriedades ferromagnéticas e ele vai atrair para perto dele metais ferrosos, tá? Ou seja, o ímã não vai atrair qualquer tipo de coisa. O ímã, por exemplo, não vai atrair madeira, ele vai atrair metais ferrosos,
tá? Então, é isso que eu quero dizer com elementos de mesma natureza, tá bom? Agora, tem a questão dos polos opostos também. Então, para a atração acontecer, não basta serem elementos de mesma natureza se encontrando. Esses elementos têm que ser de polos opostos, né? E aqui no exemplo do imã que eu tô falando para vocês, no imã é sempre o polo positivo que vai atrair o polo negativo. Eles se atraem, o positivo com o negativo. Nunca vai ser o positivo com o positivo ou o negativo com o negativo, tá bom? E isso é um princípio físico, tá? Agora, traduzindo isso para o mundo do magnetismo pessoal, eu tive uma interpretação sobre isso, por exemplo, né? Agora com essa questão dos elementos semelhantes com polos opostos. Um exemplo que eu posso trazer sobre isso, que para mim fez sentido, né? Por exemplo, com o gosto da leitura. Vamos dizer assim, tá? Você é uma pessoa que gosta muito de ler livros. Muito provavelmente as suas amizades serão pessoas que também gostam de ler livros, tá? E você pode aplicar esse exemplo com qualquer outra coisa da tua vida. Sei lá, pessoas que gostam de tomar café, pessoas que gostam de viajar. Geralmente, pessoas com interesses semelhantes vão se atrair, tá? Mas por quê? Porque a gente se sente confortável nas coisas que a gente gosta. Essas coisas que a gente gosta tornam o nosso ambiente familiar. É por isso que pessoas de interesses semelhantes acabam se atraindo. Mas existe a questão dos polos opostos, tá? E o que eu posso trazer assim nessa interpretação de polos opostos é, por exemplo, na questão da leitura, tá? Digamos que eu sou uma leitora muito assídua, eu adoro ler livros, mas eu gosto de ler livros de uma forma mais leve. Eu leio sem compromisso, eu leio porque eu gosto de ler, eu leio sem fazer anotação. Digamos que esse seja o meu caso. E eu tenho um amigo ou uma amiga que eles gostam de ler livros, tá? Mas eles leem de forma analítica, fazendo anotação, fazendo marcação, fazendo resumo. São duas formas diferentes de ler livros, mas essa diferença no hábito de ler livros faz com que a gente se atraia. Por quê? Digamos que eu marco um café com esse meu amigo que gosta de ler livros de uma forma bem analítica, tá? A gente vai ter muita coisa para conversar, porque a gente gosta de leitura, os dois gostam de leitura, mas os dois fazem de formas diferentes. Então é como se um contribuísse com o outro, né? Então existe uma troca nessa atividade da leitura, e isso enriquece os relacionamentos. É isso que, na minha interpretação de polos opostos, isso significaria na questão do magnetismo pessoal. Nesse caso, isso quer dizer que a gente não vai atrair ou ser atraído por tudo e por todos. Não, existem certas características em certas pessoas que vão atrair a nossa atenção porque elas são semelhantes, mas de polos opostos. É exatamente isso que eu quero explicar aqui. E eu acho que com esses exemplos fica um pouco claro, né? Um outro exemplo que eu posso trazer agora já é um exemplo mais físico da coisa, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma caneca vermelha, eu estou com uma camisa vermelha, digamos que eles tenham tonalidades diferentes. Os dois são vermelhos, mas eles são de tons diferentes. É a mesma coisa para a questão da atração. Você tem uma mesma cor acontecendo, uma mesma atividade, uma mesma cor, mas de tons ou formas diferentes. É isso, basicamente, que gera, né, que a gente pode descrever que a atração vai acontecer nesse sentido, com pessoas ou elementos semelhantes, mas de polos opostos. É assim que a atração acontece. E no livro, os autores falam de duas características que são geralmente as causas da atração acontecer. Basicamente, você vai ser atraído por algo que ou te gera excitação e entusiasmo, ou que te gera admiração. Ou os dois juntos, o que torna esse fator atração muito mais potente, tá? Então, o que seria, por exemplo, existem coisas que deixam você muito excitado e muito empolgado. O que pode ser, no meu caso, por exemplo, a leitura. Me deixa muito empolgada, eu adoro falar de temas de leitura, tá? E a admiração. Por exemplo, eu encontro uma pessoa que também é uma leitora assídua e ela sabe fazer isso de uma forma muito eficiente. Eu vou ficar muito admirada por essa pessoa, tá? É isso na prática que eu quero dizer com excitação e admiração, que são dois fatores que geram a atração, eles são a base da atração. Então, se duas pessoas não têm nem excitação e nem admiração uma pela outra, não existe o fator atração forte ali, não acontece, tá?
E um ponto também que eu queria destacar para vocês, que é muito falado no livro, é que a atração e o amor são dois temas que se confundem muito, né? Por exemplo, você vê aí o casal de, sei lá, casado há 20, 30 anos, e aí eles do nada se separam. E aí você pergunta para eles por que eles se separaram e a desculpa, a justificativa que eles dão é justamente essa. Acabou o amor, a gente não tem mais amor um pelo outro. Aí você pode parar para pensar, tem certeza que é amor? Ali, o que pode estar acontecendo é a redução da atração. Eles não souberam cultivar a atração entre eles, tá? Então, a questão da atração e do amor é muito confundida. E isso o autor explica muito bem no livro também, né? E basicamente só trazendo a diferença dos dois. A atração tá muito mais ligada com o desejo de estar perto dessa pessoa ou dessa coisa, tá? Então é como se fosse uma força inconsciente que te atrai loucamente por alguém ou por algo, tá? Já o amor é uma coisa muito mais consciente, é uma escolha, o amor é uma escolha diária de você amar uma pessoa. E pode acontecer, né, que esse amor, que é uma escolha diária, também esteja envolvido com a atração, o que é muito melhor. O amor, ele também tem essa característica muito altruísta, é uma coisa muito sem egoísmo, sabe? Você faz porque você quer fazer e sem esperar retorno da pessoa. Isso é um amor real, tá? A gente pode dizer que é uma definição de amor real, tá? Então os dois, quando eles acontecem, é um baita de um combo, né? Quando você tem um amor altruísta por alguém, uma intenção e uma escolha diária de estar ao lado dessa pessoa e de servir essa pessoa, tá? De uma forma, assim, bem generosa, tá? E, além disso, você se sente atraído por essa pessoa com desejo de estar perto dela porque você gosta daquela companhia, porque alguma coisa naquela companhia tá te atraindo, né? Quando você tem isso, você tem um combo perfeito de relacionamento. E aqui não tô falando só de relacionamento amoroso. Eu posso muito bem estar falando de amigos de uma vida inteira. Eu posso estar falando aqui de colegas de trabalho que desenvolveram uma amizade profunda. Existem muitos fatores, né? Eu posso estar falando aqui de um relacionamento de uma avó com um neto, tá? Que é uma coisa profunda e que muitas vezes essa avó é uma pessoa muito atraente e esse neto também tem uma energia muito legal e os dois juntos, eles simplesmente se entendem, tá? Isso pode acontecer. E é isso que eu quero dizer com atração e amor, tá? Agora, quando você tem uma situação em que você tem o amor, mas você não tem a atração, quando isso acontece, o que é uma coisa comum de acontecer, existe um esforço, né? O exemplo que o autor coloca no livro que eu achei interessante para visualizar essa questão é quando você tá descendo num tobogã, tá? Digamos que você tá num parque aquático, você vai descer no tobogã. Se o tobogã não tem água, cara, você vai descer, não tem como, porque é gravidade. Você vai descer, mas vai machucar. As suas costas vão ficar raladas, vai machucar, não vai? Agora, se você coloca a água, você desce de forma muito mais espontânea, mais natural, sem esforço. A atração é como se fosse a água do tobogã, entende? Então, eu achei um exemplo bem interessante para trazer, porque eu acho que a gente consegue visualizar muito bem essa diferença do amor para a atração, tá? E o que é importante vocês entenderem, porque muitas vezes pessoas altamente magnéticas, você se atrai por elas, mas isso não quer dizer que você ama essas pessoas, tá? É simplesmente que essas pessoas têm uma coisa que chama, que puxa a tua atenção, tá? É simplesmente isso. E por que puxa a tua atenção? Porque ou te gera, novamente, excitação ou entusiasmo, ou então você admira muito essa pessoa, ou os dois, tá? Mas sempre existe também uma questão quando a gente fala de magnetismo, porque muitas vezes as pessoas querem começar a estudar o magnetismo pessoal e a atração com a intenção de que elas vão ser sempre muito desejadas pelas pessoas, todo mundo vai querer ficar perto delas, mas não necessariamente, tá? E o autor ressalta isso no livro, não necessariamente. Você se trabalhar para se tornar uma pessoa mais atraente para o mundo, tá? Não quer dizer que necessariamente as pessoas que estão atraídas por você vão te buscar, tá? Um paralelo que a gente pode fazer com isso é a questão da comida, tá? Digamos que você esteja com muita fome, mas você pode tomar a escolha consciente de não comer porque, sei lá, você tá de jejum, ou então porque você vai fazer um exame no dia seguinte, você não pode comer. Então, por mais que você esteja faminto, você tomou a decisão de não comer. É a mesma coisa com a questão da atração,
tá? Muitas vezes você se encontra com pessoas que são muito atraentes para os seus olhos, tá? E não tô falando necessariamente na questão romântica, pode ser, sei lá, um chefe, uma chefe que é uma pessoa assim de muita presença e você quer estar perto dessa pessoa, você quer conversar com essa pessoa, você quer estar ali perto daquele ambiente dessa pessoa. Mas muitas vezes você decide não fazer isso por vários motivos. Pode ser por autossabotagem, você não quer conhecer uma pessoa nova, né? Pode ser porque simplesmente você admira a pessoa, mas você não quer, você escolhe fazer outra coisa, tá? Então isso acontece. Isso é só para mostrar para vocês que não existe garantia de nada. Você pode estudar magnetismo, você pode se trabalhar para ser uma pessoa mais magnética, mas isso não quer dizer que sempre, todas as vezes, as pessoas vão ser atraídas por você, tá? É só um adendo aqui pra gente entender mais essa questão. Agora, vamos entender por que o magnetismo é tão importante, porque que é necessário a gente desenvolver sim características que aumentam o nosso magnetismo. Aqui eu não quero falar para vocês de uma forma superficial, tá? Que muita gente pode linkar essa questão de magnetismo pessoal a você ser atraente sexualmente para as pessoas, né? É uma coisa mais de beleza. Não necessariamente, claro que a beleza também é um fator importante, tá? Mas não necessariamente. A gente desenvolver magnetismo pessoal e atração é muito mais uma estratégia, inclusive, da gente construir situações favoráveis pra gente na nossa vida também. E isso também tá muito ligado com crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal também, inclusive até maturidade. Por quê? Porque pessoas magnéticas também conseguem ter um poder de comunicação assertiva, o que é algo, né, é um outro ponto, que é uma das características que também a gente vai abordar quando estiver falando das características de forma mais detalhada sobre magnetismo. A gente vai entender que isso tem muito a ver com a comunicação. Nossa, mas tem quase tudo a ver com comunicação. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar e por isso você acaba se prejudicando na tua vida profissional, porque você não consegue se colocar nas situações, se impor nas situações, o teu magnetismo tá baixo. E é por isso também que é importante você levantar esse magnetismo. Não é só por uma questão de, não sei, de ego. É muito mais do que isso. Envolve uma questão de autoestima, envolve uma questão de você criar situações favoráveis para o teu futuro profissional, e envolve questões, inclusive, de você fazer contato com pessoas que vão ajudar você a entender melhor o mundo, a evoluir. Então, vocês veem que tem muito mais coisa por trás do magnetismo do que a gente pode simplesmente falar que é uma questão de ego e uma questão de vaidade pessoal. É muito mais do que isso. Às vezes você acaba atraindo pessoas para sua vida que são pessoas que vão ajudar genuinamente você a crescer como pessoa. Então, para mim, eu tenho uma visão assim muito ampla de que magnetismo é uma coisa que todo mundo devia aprender a desenvolver pra gente evoluir nessa terra, tá? E é um ponto que eu queria trazer, por isso que eu tô trazendo aqui nesse canal, que é um canal sobre maturidade também, por isso que esse vídeo eu acho que ele faz tanto sentido, tá? Então é basicamente, né? Vamos entender. Ser humano o ser humano é um ser sociável, tá? É um ser que historicamente precisava se envolver em tribos, em comunidades, em grupos para sua sobrevivência, tá? Que a gente tá falando do ser humano ancestral, tá? Se você fosse excluído do grupo que você tava, isso significava morte. Inclusive o nosso cérebro é desenvolvido até hoje para detectar situações em que você se sente excluído do teu grupo, excluído da tua tribo, e que isso pode significar para você uma iminência de morte, né? Claro que isso tudo tá tudo no cérebro, tá? E não é muito a questão do que a gente vive nos dias de hoje, é uma questão muito mais ancestral, mas você começa a entender como o teu cérebro reage a algumas situações, por exemplo, você querendo agradar demais as pessoas. Para quem não tá muito familiarizado com o tema dos agradadores, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar marcado aqui nos links também para vocês verem, tá? Que os agradadores, eles têm muito essa questão do cérebro ancestral, né? De que eu preciso agradar as pessoas para que eu seja aceito no grupo. É o mesmo princípio aqui, tá? Mas o que eu quero dizer com a questão do magnetismo em si, não é para que você seja um agradador e que você faça de tudo para agradar os outros e atrair os outros em detrimento da sua própria essência, da sua autenticidade. Inclusive, falando de autenticidade, eu também tenho um vídeo no canal sobre você despertar aquela tua verdadeira essência, né? Então, se você tem interesse no vídeo de autenticidade, tá? De a sua evolução e você entender quem você é e você seguir para aquele caminho que vai levar aonde você precisa ir, né, do teu propósito, assiste esse vídeo que vai ser bem interessante, tá? Então, quando a gente tá falando de magnetismo pessoal, por que ele é importante? É basicamente para você atrair pessoas e coisas, tá? Não só pessoas, mas
atrair situações para sua vida que são situações favoráveis para você, pessoas que vão te gerar um networking importante para tua vida, para tua evolução, mas não necessariamente de forma que você tenha que agradar essas pessoas. É muito pelo contrário, é você sendo você mesmo, mas de uma forma evoluída, de uma forma que você trabalhe características em você, que são características que vão atrair as pessoas, porque elas vão ver a tua essência, a tua autenticidade, e isso, minha gente, não tem magnetismo maior em pessoas autênticas, né? É simplesmente assim o ápice. Se você atingir uma questão de autenticidade na sua vida e você ser quem você é, sem agradar os outros, isso vai atrair as pessoas para você. É um dos pontos, inclusive, do magnetismo pessoal, tá? Que a gente vai tratar nos próximos vídeos aqui. Mas só falando para vocês que tem uma importância social o magnetismo, tá? É por isso que é tão importante vocês entenderem o magnetismo e trabalharem esse magnetismo na sua vida, tá? Porque vai aumentar as chances de vocês melhorarem a vida de vocês também, tá? E um outro ponto que eu acho interessante, já que a gente tá falando da vida social, que a gente tá falando de networking, a gente tá falando desses tópicos que são importantes para vocês se conectarem com pessoas, a gente tem que entender esse lado mais social, entender o que de fato vai despertar o olhar das pessoas pra gente. Então, existem dois princípios que o autor fala no livro, nesse capítulo, que são princípios para vocês entenderem melhor como é que essas relações sociais se dão. O primeiro deles, as pessoas são mais receptivas a você quando elas de fato são atraídas por você, ou seja, não é você que está indo até as pessoas, são as pessoas que estão vindo até você. Quando você desperta dentro de você esse estado mais eu vou atrair e não eu vou ser atraído, tá? Eu vou atrair, a chance dessa socialização com essas pessoas, dessa interação com pessoas dar certo é muito maior, tá? É isso que o autor fala no livro. Por quê? Quando as pessoas, elas são atraídas por você e elas vêm até você, elas já estão se colocando nesse estado de que elas estão com os ouvidos abertos para ouvir você. E é muito mais no sentido de que elas vão começar a ver que as suas ideias têm importância, vão começar a priorizar o tempo que elas vão ter com você, dessa interação com você, e melhor de tudo, você vai gerar mais respeito perante essas pessoas, tá? Então aqui é basicamente, resumindo esse primeiro princípio, não vá atrás das pessoas, deixa que as pessoas venham até você, esse é o primeiro princípio, porque dessa forma essas pessoas vão estar mais receptivas a te ouvir, tá? E é uma forma também de você aumentar a tua autoestima também, você não tá indo o tempo todo atrás das pessoas e mendigando por isso, tá? É você trabalhando em você, você se melhorando, você focando em você, no teu crescimento, e isso vai atrair as pessoas naturalmente para você. Um segundo ponto desse princípio do magnetismo ou da socialização seria que não é, no geral, né, não é sobre o que é feito, o que é dito, mas é muito mais sobre quem diz, quem faz e como se faz e se diz e se faz, tá? Agora deixa eu explicar o que é isso para não ficar confuso para vocês. É basicamente assim, digamos que tem uma frase, né? Vamos botar aqui uma frase no ar, tá? Nossa, mas você fez algo tão inteligente, ponto. Nossa, mas você fez algo tão inteligente. Essa mesma frase pode ser dita de 300 formas diferentes, tá? De forma sarcástica, por exemplo. Nossa, você fez isso de forma tão inteligente. Isso é sarcasmo, tá? Tentei aqui meu poder de interpretação aqui de atriz, né? Tentei. Essa mesma frase pode ser falada de uma forma muito mais positiva também. Uau, nossa, mas você fez isso de forma muito inteligente. Olha a diferença de abordagem para uma mesma frase. Então é isso que o autor quer dizer com esse princípio número 2. Não é sobre o que é falado, é sobre muito mais quem está falando essa mensagem e como essa pessoa está falando a mensagem. Nessa questão de quem está falando a mensagem, é muito mais sobre como a pessoa vê você, o que você está passando e comunicando para as pessoas. Será que as pessoas te veem de uma forma insegura? Que você está meio tremendo nas bases, né? Ou então será que as pessoas te veem, nossa, essa pessoa é confiante, não, essa pessoa aí fala direito, né? Então, nesse sentido, é isso que ele quer dizer com quem. É a mensagem, quem que tá passando a mensagem e como essa pessoa tá passando a mensagem, tá? Então, existem formas diferentes e cada forma, né? A forma que você tá passando a tua mensagem é que vai determinar o teu poder de atração, tá bom?
E o autor cita, logo no final, né, eu tô trazendo para vocês os 2 primeiros capítulos do livro nesse vídeo, tá? E no final desse capítulo, desses 2 capítulos, o autor vai falar para você quais são as 8 principais características de pessoas que têm magnetismo pessoal, um alto magnetismo, um poder de atração, tá? Hoje, nesse vídeo, eu vou citar para vocês essas 8 características, mas nos próximos vídeos do canal eu vou trazer um por um, para vocês entenderem de vez o que é cada um deles e para não restar dúvidas, para de fato vocês começarem a praticar isso na vida de vocês, como eu tenho praticado, estou praticando, já tô vendo o resultado, que é uma coisa muito boa, né? Espero evoluir cada vez mais nessa questão do magnetismo pessoal. Então, é uma coisa que funciona, acreditem, isso funciona, tá? Então, vamos lá, o primeiro princípio, certeza. E por certeza, o autor tá falando daquelas pessoas que falam sem tremer. Elas falam com certeza, tipo assim, tá muito mais na certeza de você chegar e falar uma coisa sem medo de que você esteja errando ou não. É algo muito claro de se ver, né? E eu vou trazer mais informações sobre isso, mais exemplos, mas essa é a primeira das primeiras. Pessoas que trazem coisas com certeza, elas são muito mais atraentes do que pessoas que têm dúvida, de pessoas que estão, não sei, sabe? Essa incerteza, essa insegurança diminui teu magnetismo assim na hora. Então fica com essa primeira característica aí para você começar a praticar também. Tenta desenvolver mais certeza no seu falar, mais certeza no teu pensar, porque isso vai ajudar muito com o teu magnetismo. Segunda característica, tranquilidade. Essa daqui para mim é um eterno desafio, tá? É um eterno desafio porque isso tem muito também da questão da insegurança, tá? Geralmente pessoas que não têm muita certeza, né, que é a primeira característica desse magnetismo pessoal, essas pessoas tendem a ser mais inseguras, né? E a insegurança não te dá tranquilidade. Quando eu falo de tranquilidade, aqui eu tô falando daquela pessoa que, porra, o mundo pode estar acabando do lado de fora, a pessoa tá tranquila. A pessoa sabe lidar com desafios da vida de forma tranquila, segura, ela sabe que ela dá conta, né? E essa tranquilidade, essa calma, essa paz é algo que atrai muito os olhos das pessoas, tá? Eu vou trazer mais detalhes sobre a questão da tranquilidade também nos próximos vídeos, mas só para vocês entenderem que essa é uma característica que é muito, muito atraente para as pessoas, principalmente as pessoas que não têm tranquilidade. Elas vão ser muito atraídas por pessoas mais calmas e mais seguras de si, tá? A próxima característica é o equilíbrio. Pessoas equilibradas, pra mim, tem muito da tranquilidade aqui também no equilíbrio, mas o equilíbrio vai muito além da tranquilidade, tá? Ele tem muito mais facetas, desde as facetas físicas do equilíbrio, tá? Que, por exemplo, uma pessoa que tá equilibrada em termos de vestimenta nas ocasiões, é uma pessoa que tem equilíbrio no seu vestir, no seu falar, tudo, isso pode ser traduzido do físico e também do mental e do emocional também, tá? Do equilíbrio, tá bom? A próxima característica ele chama de brevidade, né? Eu poderia falar também escassez, mas aqui é escassez e brevidade num sentido muito mais de você não estar sempre disponível, tá? Ou a gente pode até traduzir, não pela indisponibilidade, mas por uma disponibilidade seletiva, digamos assim, tá bom? Ou seja, você se põe disponível para as pessoas em certos momentos que você pode, mas você não tá sempre disponível para todo mundo a todo tempo, tá? E isso aumenta o teu fator de atração também, porque pessoas que estão sempre disponíveis são bem repelentes. São pessoas assim, ela tá sempre disponível, depois eu dou atenção para ela. Quem nunca passou por isso, né? Inclusive até em questão de relacionamento amoroso, isso é uma coisa muito claramente vista, tá? Então, é mais um aspecto aí que dá pra gente trabalhar mais a nossa disponibilidade, brevidade, tá? Onde que a gente coloca a nossa energia e se a gente tá sempre se colocando disponível pra todo mundo ou não, tá? O próximo ponto é a maestria, é você dominar algo. Quando as pessoas veem que você domina algo, o teu fator de atração vai lá pro alto, né? Então a maestria é um ponto assim fundamental também para você desenvolver a tua confiança pessoal e também o teu poder de atração.
A próxima característica a gente pode chamar de leveza. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre leveza, se você tem interesse em assistir, eu falei muito da leveza, acho que esse vídeo tem quase 1 hora de duração, então se você tem interesse em entender um pouco mais sobre a leveza, sobre a minha perspectiva, né, e os livros que eu tenho lido sobre isso, então pode clicar nesse vídeo, eu vou deixar marcado aqui nos cards pra vocês, tá? E a leveza, segundo o autor, ela tem muito mais a ver, não é só com a questão da tranquilidade, porque a gente pode confundir leveza e tranquilidade, né? E claro, uma tá ligada com a outra, mas elas não são a mesma coisa. A leveza tem muito mais uma questão de você levar as coisas com mais, por exemplo, com mais humor, levar as coisas mais leves, né? Você não tá levando tudo pro pessoal. E claro, se você for uma pessoa leve, você vai ter mais chance de ser uma pessoa tranquila também, né? Então eles estão ligados, mas não são lá a mesma coisa, tá? E a leveza tem muito da empatia também, tá? Então eu vou trazer nos próximos vídeos do canal, eu vou comentar sobre a questão da leveza, mas com essa visão do magnetismo pessoal, tá? O 7º ponto é a reputação. Então, se você é uma pessoa que desenvolveu aí ao longo dos anos da tua vida, você desenvolveu uma reputação em algum aspecto, alguma coisa na sua vida, principalmente a gente pode falar da questão pessoal, da questão profissional, e claro, existe também uma reputação em questão, por exemplo, sei lá, se você é esposa de alguém, você é marido de alguém, você tem uma reputação de ser uma pessoa leal, uma pessoa fiel, né? Então, isso se aplica em várias áreas da vida, mas eu sei que ela é muito mais visível na questão do trabalho também, tá? Mas a gente pode ampliar isso para várias áreas, tá? Sobre a reputação, é você ter um nome, tá? É as pessoas enxergarem em você uma imagem de que você tem aquela, que você dá conta daquele recado, de que você não vai fazer uma coisa que vai contra os seus princípios. Isso tem muito a ver com a reputação, tá? Você tem um nome no mercado. É basicamente isso, se a gente puder traduzir. E por fim, a aparência física. E sim, tem pessoas que falam que a aparência física é superficial, né? É uma coisa, inclusive pessoas até que são muito ligadas com espiritualidade, né? Mas não necessariamente. A aparência física tem sim o seu valor no mundo de hoje. Nós estamos num mundo material, num mundo em que pessoas estão vivendo aqui na Terra, né? E por isso nós precisamos sim ficar atentos com a questão da aparência física, porque ela pode sim te ajudar de formas muito estratégicas e não necessariamente de forma superficial, tá bom? Então é um peso aí que dá pra gente ter uma atenção sobre a aparência física, sobre um fator de atração também, tá? E principalmente eu falei pra vocês da questão do equilíbrio, né? Tem um equilíbrio que tem uma parte mais física, né? Que é você, por exemplo, estar adequado a situações. Você vai num casamento, você não vai de jeans num casamento, você tá destoando, né? Então isso também tem a ver com a aparência física. A questão da higiene, de você tá assim, mostrar que você se cuida. Não necessariamente que você gasta rios de dinheiro com a tua aparência, mas que você se cuida, que você tem muito mais uma questão de apreço e amor pessoal do que uma questão superficial, tá? Então, essas são as 8 características que se você desenvolver essas características, você tem um potencial muito mais alto de atrair as pessoas e oportunidades para sua vida, e justamente como eu falei para vocês, de uma forma que é para te ajudar na tua evolução. É muito mais do que uma coisa do ego ou do que uma coisa de vaidade pessoal, tá? É muito mais do que isso. Então, por isso que eu defendo tanto que a gente tenha sim que estudar magnetismo pessoal por uma questão de comunicação e de aumentar possibilidades e chances muito positivas para nossa vida, tá? E eu queria fechar esse vídeo, né? Só com essa reflexão, né? Que para você atrair coisas mais alinhadas com você, você tem que se alinhar com vibrações, com emoções mais elevadas. Então, é um primeiro passo aqui. Eu falei de 8 características para vocês, mas acho que para um primeiro passo, já que a gente não tá falando em detalhes de cada uma dessas características, acho que só pra gente fechar o vídeo, um primeiro passo para você é se conectar com coisas positivas. Porque se você tá aí numa maré de azar, de baixo astral, de tristeza, de reclamação, tá dando tudo errado na tua vida, primeiro ponto, para, respira e se conecta com coisas mais positivas, com pessoas que te deixam feliz. E, poxa, esse é o primeiro ponto. Por quê? Quando você trabalha o teu bem-estar, você começa a se sentir melhor, mais feliz, naturalmente as coisas começam a fluir na tua vida, natural. Então começa por aí, tá? Começa se conectando com coisas que te deixam feliz, que te deixam bem, com bem-estar, para você começar bem, tá? E esse é um primeiro passo para você aumentar o teu magnetismo pessoal. E os próximos passos a gente vai tratar
em outros vídeos aqui do canal. Os próximos vídeos que eu vou trazer pra vocês tem a ver com essas 8 características, então aguardem, porque os próximos vídeos vão estar bem ricos e bem práticos também para vocês começarem a desenvolver magnetismo pessoal. Então por hoje, gente, o vídeo de hoje trouxe essas fundamentações, digamos assim, essas ideias principais sobre o magnetismo para vocês já começarem a entender esse tema, para depois a gente ir mais a fundo e desenvolver de fato cada uma dessas características que eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês aí no futuro de vocês, na evolução pessoal, que é a minha proposta nesse canal. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com quem possa gostar dessa mensagem de hoje, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, quem ficou aqui até o final, tá bom? Meu grande abraço, né? E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!